Graça e paz, bom dia. Hoje estamos aqui para mais uma celebração, mais um culto. Espero que o Senhor fale ao seu coração. Hoje temos uma pregação que não faz parte de uma série e daqui 2 semanas nós vamos iniciar uma nova série. Mas espero que o Senhor fale de maneira especial ao seu coração e que seja um domingo especial para você. Deus abençoe a sua vida, vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, vamos falar com o nosso Deus, que Ele ouça nossas orações e que nós possamos ouvir a voz dEle. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos porque o Senhor é em nossas vidas, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus misericordioso e tem cuidado de nós. Te louvo porque o Senhor tem falado a cada coração, Pai, e tem falado ao meu coração, Pai. E peço que nesta manhã, Pai, seja assim também na vida de cada um que estiver assistindo. E aqueles que vierem a assistir este culto, Pai, posteriormente, Pai, que também possam ouvir a Tua voz, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aos nossos corações, Pai. Seja presente em nós, Pai. Seja em nós e através de nós neste dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Mateus capítulo 13, do versículo 44 ao versículo 46 é o nosso texto de hoje. E o nosso tema de hoje é o tesouro que vale tudo, certo? O tesouro que vale tudo. Mateus capítulo 13, do versículo 44 ao versículo 46, nós vamos ter 2 parábolas de Jesus, que Jesus nos traz. Muito provavelmente são as menores parábolas que Jesus contou. Tanto que uma delas cabe em 1 versículo e a outra dividiu em 2 versículos. Mas são 2 parábolas muito curtas e que nos trazem um ensinamento muito valioso a respeito do reino de Deus, ou como está no texto, do reino dos céus. Diz assim o texto. Eu vou pedir hoje eu vou ler, tá, gente? Porque como a gente está gravando, então eu vou ler, porque aí na gravação, para a semana que vem a gente providencia um microfone para uma pessoa ler. O texto diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estar juntos, Pai. E te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor fale a cada coração segundo a necessidade de cada um, Pai. Temos aqui um texto disposto a nós, Pai. Temos uma mensagem preparada, mas o Senhor conhece a cada coração e sonda. E por isso eu te peço, Deus, que o Senhor vá a cada coração nessa manhã, Pai. E faça, Senhor, a obra, Senhor, que só o Senhor pode fazer, que só o Teu Santo Espírito pode fazer, Pai. Que o Senhor use a minha vida, use o texto, Pai. E que em nome de Jesus, cada um que está aqui, Pai, tenha a sua atenção voltada para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto, como você percebeu, fala do reino dos céus, mas ele traz o reino dos céus com um paralelo referente a um tesouro. Em 2014, eu não sei se alguém aqui conhece essa história, nos Estados Unidos, um casal, você sabe que nos Estados Unidos é normal você ter terrenos grandes, né? A casa ela ocupa um espaço do terreno, mas o terreno é enorme, né? Normalmente nos Estados Unidos. E em 2014, um casal estava andando com o cachorro, né? pelo seu terreno, e trombou em algumas latas muito velhas, não é? Enterradas no seu terreno. Quando eles abriram, dentro dessas latas tinham moedas da época, se eu não me engano, é da época da corrida do ouro que houve nos Estados Unidos. Então você vê, tinha muito tempo. Isso em 2014. E quando eles acharam essas moedas e foram avaliar, as moedas, né, elas somadas pelo que elas tinham descritas nela, dava $27 mil. Mas o valor delas, na verdade, valia $10 milhões. Né? É um fato impressionante, saiu nos jornais aqui no Brasil e tudo mais. E aí eu fui ler essa matéria, rever essa matéria no Globo.com, né? E tem lá o relato do rapaz que estava responsável por avaliar o preço daquelas moedas. E ele diz assim, eu não gosto de dizer que as coisas nunca mais vão acontecer na nossa vida, mas é muito difícil a gente lidar com um tesouro desse tamanho em um dia qualquer.
né? E aí na matéria diz a respeito da probabilidade de se ganhar na Mega Sena e de se achar um tesouro desse, né? E dizia de que é muito mais fácil você ganhar na Mega Sena, que já é algo muito difícil, do que você encontrar um tesouro de tal valia no seu quintal, né? E aí talvez você pensando nessa história, assim como eu também, a gente tem uma mente capitalista, né, que gosta do dinheiro. Imagina você se você encontrasse no seu quintal uma lata que tivesse um valor que desse 10 milhões de dólares, que hoje em real dá mais ou menos uns 700 milhões de reais, sei lá quanto dá, mas 10 milhões de dólares, né? Quem ficaria contente? Eu acho legal, né, que eu tô contando a história, a galera tá tipo assim, meu Deus, 10 milhões de dólares, né? 10 milhões de dólares a gente não consegue nem contar, né? Se eu falasse pra você, ó, quanto de volume é de nota, você não consegue mensurar, né? 10 milhões de dólares. Mas o que eu achei interessante dessa matéria foi o relato desse homem, né, que estava avaliando as moedas, e ele dizia assim, olha, não é todo dia, ele falou assim, na verdade ele disse o seguinte, é muito difícil a gente lidar com um tesouro desse do nada. E quando eu li aquilo, eu falei, poxa vida, eu e você, nós todos os dias nos damos com um tesouro muito maior, com o tesouro do reino de Deus. Entender o valor do reino de Deus é entender que essas moedas, por mais que você tenha ficado impressionado com essa história, e por mais que você tenha pensado aí, se eu encontrasse 10% só dessas moedas, né? Então você veja, por mais que você entenda e fique estupefato, né, com essa história, se nós não entendemos que o reino dos céus vale mais do que isso, né? Se nós ficamos mais impressionados e talvez revelássemos mais alegria ao encontrarmos um valor desse em dinheiro, do que temos encontrado o reino dos céus, nós precisamos avaliar algumas coisas ainda. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã, tirar algumas lições desse texto, que fala a respeito do tesouro escondido no terreno e da pérola encontrada pelo mercador, pelo negociante. Vamos lá, o texto diz assim, ó, Mateus 13, 44, já começa dizendo assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Bom, disso a gente já falou a respeito do valor desse tesouro. É importante você saber o seguinte, nessa época, na época de Jesus, quando alguém, não é, tinha um valor muito alto, não existia bancos como existe hoje. Quem trabalhava o dinheiro na época de Jesus era o templo. O lugar onde se tinha dinheiro acumulado era no templo, porque era onde as pessoas levavam suas ofertas, fosse o templo de Jerusalém ou qualquer outro templo pagão. Era ali onde se encontrava o maior número de dinheiro, né? Então essa ideia de banco vem muito depois, um lugar para se guardar o dinheiro, um lugar com segurança. Então o que acontecia? Nesse período, quando havia uma guerra, um confronto entre nações, se você tinha um valor e a outra nação ganhava, as pessoas daquela nação se encontravam no direito, né, e se viam no direito de invadir a sua casa, invadir as terras da nação que perdeu e tomar tudo que tinha. Então você, como alguém que tinha moedas de valor, que também não era algo comum, por quê? Porque justamente como se tinha esse hábito de, ao perder uma guerra, ter um saque, por causa como é que fala a palavra? Agora me fugiu a mente. Quando se perde uma guerra, tem os despojos, né? Então, como tinha essa questão dos despojos, o que se fazia? Se investia todo o dinheiro que se tinha ou em animais, não é? No gado ou na sua plantação, ou então em terras. Você não tinha dinheiro guardado, dinheiro acumulado, mas quando se tinha, não é? E a gente está vendo aqui pelo relato de Jesus que isso acontecia, o que se fazia? Se enterrava em algum lugar para que ninguém soubesse que você tinha. Se você sofresse um saque, você sabia onde tinha lá um dinheiro guardado. E essa história nos conta, nessa primeira parábola, de um homem que estava prestando um serviço e que por acaso, e aqui é que é o diferencial desse primeiro homem para o segundo homem. O segundo homem é alguém que está procurando algo de valor. Já o primeiro era um que estava trabalhando na terra de alguém, ele foi contratado e encontrou ali algo, encontrou um tesouro. Ao encontrar o tesouro, ele sabe que ao ele proclamar aquilo, e ele pode levar para o dono da terra e entregar para ele, ou como aquilo não estava dentro da propriedade, dentro da casa para quem ele estava trabalhando, então aquilo era dele porque ele encontrou. Até é engraçado, né? Que quando a gente era pequeno, a minha mãe ensinava uma coisa pra gente. Ela falou assim, olha, o que você acha dentro de casa tem dono, né?
Automaticamente ela queria dizer, talvez, que o que você achasse na rua não tivesse dono, né? Mas às vezes tem dono, sempre tem dono, mas nem sempre o dono está disponível, né? Mas então ela dizia o seguinte: olha, se você achar algo em casa, tem dono. E essa era a mesma lógica da época. Se você encontrasse algo agora no terreno, ali no campo, aquilo era de quem achou. Por conta disso, o que aquele homem faz? Ele esconde de volta, vai para a sua casa alegre, e aí é que vem o grande lance. Ele vende tudo o que tem. Veja que não era alguém pobre, não era um escravo, não é de um escravo que Jesus está falando, é de alguém que tem posses. Então ele vai, vende tudo que tem, volta, compra toda aquela terra, né? E o que é interessante se pensar nisso é o seguinte: talvez você ficasse com dó do proprietário daquela terra, falando, poxa, ele não falou para o cara, não é? Agora, se aquele tesouro fosse do proprietário da terra, bastava depois, quando ele voltasse para comprar, o proprietário ir lá e tirar o seu tesouro e ir embora. Mas esse não era o fato. O que Jesus está querendo nos dizer é o seguinte: que aquele homem, ao encontrar o tesouro, ele está disposto a deixar tudo por uma coisa, porque ele percebeu o valor daquilo que ele encontrou. E a grande pergunta, a primeira pergunta para mim e para você nessa manhã é: será que eu e você conhecemos o valor daquilo que encontramos? Será que eu e você sabemos o valor daquilo que temos diante de nós? E é preciso que nós tenhamos isso claro em nossa mente, porque senão a gente vai ficar fazendo a balança de maneira errada. Mas o texto continua e diz o seguinte: cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus também é como um tesouro que procura, é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aqui, da mesma maneira, agora nós temos um método diferente. Nós temos alguém que está à procura de algo importante, está à procura de algo valioso. E também nessa época, pérolas eram coisas extremamente raras, né? Porque primeiro você não tinha elementos de mergulho. Então existia a história de que nesse período pessoas que conseguiam pérolas, muitas morriam nessas tentativas, porque elas amarravam pedras em si, né, e pulavam dentro do mar e faziam mergulhos extremamente perigosos para encontrar essas pedras preciosas. Então, o que dava, logicamente que você sabe que quanto mais difícil é de se encontrar algo, mais valioso aquilo é, não é? Então, quanto mais é complexo você encontrar algum elemento, seja natural ou seja como for, ou seja manufaturado mesmo. Veja, por exemplo, o Denner. O Denner é um artista, né? Então, os quadros do Denner só podem ser encontrados através do Denner, né? Vamos supor que daqui um tempo, né, daqui muitos anos, quando o Denner falecer, né, logicamente, a Margarete não precisa ficar triste, né? Aí vocês têm o combinado de vocês quem vai primeiro, quem vai depois. O Alan e a Jana já tem o deles, que é o Alan. Então, assim, aí depois de muito tempo, né, o Denner estourou, virou um Pablo Picasso, né? Então, o que vai acontecer? Dada a raridade de se encontrar uma peça do Denner, então isso cada vez se torna mais caro. Esse era o fato. Jesus está falando a respeito disso, de algo difícil de se encontrar, que ao ser encontrado e sabendo o valor daquilo, então você vai e vende tudo. Todo mundo aqui conhece aquele programa, o Trato Feito, né? Não sei, a maioria deve conhecer. É um programa, para quem não conhece, é o seguinte: é um programa de um lugar de penhores nos Estados Unidos. Então as pessoas vão ali com algumas coisas raras e elas oferecem, a pessoa diz, olha, eu não lembro o nome, o Rick, ele fala assim, isso aqui vale tanto, a pessoa, não, mas eu quero tanto, e fica naquele leilão, e então, no final, eles fazem negócio ou não. É engraçado que tem alguns episódios que vai algumas pessoas lá, e o cara chega e fala assim, eu tenho isso aqui para vender, só que eu não tenho tempo de vir avaliador, não tenho tempo de nada, eu preciso vender agora, e eu estou indo embora. E aí ele precisa fazer uma proposta, dado o risco dele, de não saber a veracidade daquele artigo. Aí tem um episódio que acontece isso. O rapaz vai e fala assim, isso aqui eu comprei num brechó, alguma coisa assim, né? Falei, comprei num brechó e tal, e eu não tenho tempo de vir avaliador, nada. É isso a peça, é isso, disso que se trata. Eu quero X. Tipo assim, ele quer $5.000. E aí ele negocia tal pão. Ele compra, vamos supor, $3.000. Aí chama o avaliador e ele, com medo de ter perdido dinheiro, aquilo ser falso. Quando chega o avaliador, o que aconteceu? Aquilo valia $100.000, né? Por quê? Porque aquele rapaz que foi vender e foi trocar não sabia, não conhecia de fato o valor daquilo.
Algumas lições desse texto para mim e para você a respeito desse tesouro que eu e você temos em nossa mão. Primeira coisa, ele é muito valioso. E a pergunta para mim e para você é: o que nós ainda não entregamos por esse tesouro? Porque esse tesouro, o reino dos céus, se trata, a fé se trata de você deixar tudo o que você é para assumir tudo o que Jesus é. É deixar todas as suas convicções que você tinha para assumir as dele. E se você não está disposto a isso, e se você ainda não fez essa entrega, essa venda, se você ainda não abriu mão de tudo, é porque você ainda não entendeu o valor desse tesouro. Uma segunda lição que a gente aprende com esse texto é o seguinte, quando diz aqui: tesouro escondido num campo. O reino dos céus não é algo que se vê na superfície. No mundo que nós vivemos, o reino de Deus é algo que está escondido no mundo. Sabe, aqui tem todo mundo aqui na igreja, né? E uma coisa eu preciso contar para vocês. Nem todo mundo que está dentro da igreja faz parte do reino dos céus. E isso é uma verdade dura da religião. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita, e eu não estou falando desta igreja especificamente, mas estou falando de toda a igreja mundial, igreja evangélica protestante, igreja cristã. Nem todos que estão dentro da igreja são do reino dos céus. Por quê? Porque ainda não passaram pelo seu processo de conversão. Vão muito, leem a Bíblia, mas ainda até oram, mas ainda não passaram por esse processo. Por isso que Jesus diz que alguns vão chegar lá e vão dizer assim: falei em teu nome, expulsei em teu nome, fiz maravilhas em teu nome. E o que ele vai dizer para alguns? Não te conheço. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão dentro das paredes da igreja, mas ainda não estão dentro do reino dos céus. E nós precisamos entender isso, porque estar dentro do reino dos céus, veja, é de graça. É de graça para mim e para você, mas tem um custo, teve um preço que foi pago por Cristo, mas tem um custo de vida meu e seu. Por isso que Jesus vai dizer que aqueles que querem o seguir precisam tomar a sua cruz. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, para que você veja esse texto do qual estou falando. Lucas capítulo 14, no versículo 26. Diz assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Perceba o valor e perceba o custo deste reino. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Versículo 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Veja, essa renúncia é uma renúncia de convicção, é uma renúncia de lógica de pensamento. Nós, como cristãos, não podemos assumir afirmações que dizem respeito ao inverso daquilo que está disposto a nós na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um guia para mim e para você. Ela é o nosso modelo. Jesus Cristo, na palavra de Deus, é estabelecido como nosso modelo de vida. E nós precisamos saber como trazer essa leitura a respeito de Jesus Cristo para o nosso dia a dia. E é muito triste quando nós vemos cristãos que assumem verdades que são verdades deste mundo, verdades de um sistema que não diz a respeito da verdade de Jesus Cristo como suas bandeiras. E é por isso que cada vez mais o cristianismo vai perder força entre as pessoas se nós não entendemos qual é o nosso papel e qual é o centro da nossa mensagem, que é Jesus Cristo. A igreja cristã,
isso é um dado histórico, agora eu não me recordo agora, eu li um livro recentemente que falava a respeito disso. A igreja cristã, ela perde força no mundo ocidental, depois da Segunda Guerra Mundial, porque ela se pega em discussões políticas, e se pega na questão de esquerda, direita, em questões de duplicidade, de conflitos ideais. E a igreja começa a se posicionar dessa maneira e esquece do centro da sua mensagem, que é Jesus Cristo, e do centro da sua palavra, que é viver a Jesus Cristo, e começa a se enredar em discussões políticas, discussões sistemáticas, e o que acontece? Perde força entre as pessoas. E aí a gente vê cada vez mais pessoas que admiram Jesus, mas não querem ir para a igreja. Admiram o que Jesus fez, o que Jesus disse, mas não querem ser cristãos. Por quê? Porque acham que o cristianismo se trata de um discurso ideológico e filosófico, e não é. O cristianismo se trata de um estilo de vida, de viver a vida de Jesus. Então, quando nós olhamos aqui, o texto nos diz que o tesouro foi encontrado em um campo, por acaso por aquele homem, porque o tesouro, o reino dos céus, é algo que não se encontra na superfície. É necessário haver, por mais que aquele homem tivesse encontrado ali por acaso, ele teve que cavar um pouquinho. E perceba que quando eu não sei se você já parou para pensar nisso, por que aquele homem, já que ele encontrou e aquilo poderia ser dele, por que ele não simplesmente pegou e levou aquele tesouro embora? Porque muito provavelmente, agora eu estou conjecturando, ok? A parábola. Muito provavelmente, quando você encontra um tesouro num terreno, muito provavelmente você vai encontrar mais. Não é? Você já deve ter ouvido falar da corrida também do ouro aqui no Brasil, né? Em Minas, né? Houve uma época, pessoas que encontraram ouro. O que acontece quando num lugar você encontra ouro? Todo mundo vai para lá, não é mesmo? E até hoje é assim. Bom, se o que está dando dinheiro é no Instagram, para onde está todo mundo? No Instagram. Se o que está dando dinheiro é o Facebook, onde está todo mundo? É o Facebook. Se o que está dando dinheiro então as pessoas estão onde o ouro está. Então quando aquele homem ele vende tudo que tem e compra o terreno, eu entendo que é porque ele sabe que tem mais a ser encontrado. E o reino de Deus é algo que tem profundidade. O reino de Deus é algo que não tem um valor estático, tem um valor dinâmico. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto é o valor do reino dos céus. Segunda lição é que esse reino, esse tesouro, não é encontrado na superfície, mas é encontrado por aqueles que procuram. E pode ser cada vez mais encontrado à medida que eu e você estivermos dispostos a cavar. A terceira lição que nós tiramos nesse texto é o seguinte, quando diz aqui ainda no versículo 44, certo homem tendo-o encontrado. Uma vez quando eu era pequeno, eu estava conversando com um amigo meu e disse assim para ele esses dias, eu falei, olha, quando eu era criança eu acho que teve uma época que eu fui muito pobre, mas eu não sei porque eu não percebi isso na época. A gente não tinha, eu lembro que eu estudava de manhã e só tinha mais eu e mais um amigo que estudava de manhã, era o Rodrigo. E aí todo dia a gente estava na rua, junto só os dois, não tinha nada para fazer. E lá perto de casa tinha um lugar que vendia doce e tal, tinha o Mané, que a gente chamava, né? O nome dele, lógico. E aí a gente queria 10 centavos para comprar um doce. E a gente não tinha 10 centavos, não tinha. Eu ia pedir para minha mãe, ela falava, vai orar. Aí meu irmão brinca, né? Se eu tiver que orar por 10 centavos. E aí o que acontece? Eu ficava maluco, eu falava, não tem 10 centavos. Aí a gente caçava, né? E aí eu lembro que um dia eu estava andando na rua com ele, e aí eu achei 25 centavos. Meu, vocês não têm noção da minha alegria que foi achar aqueles 25 centavos. E eu estava com ele. Como eu estava com ele, eu falei assim, achei 25 centavos. Nós fizemos uma festa, porque com 25 centavos, a gente ia comprar 2 doces, 2 suspiros, que a gente comprava e dividia. Ia comprar 2 suspiros e 2 balas. Hoje em dia, com 25 centavos, você só compra as 2 balas. Mas, 2 suspiros e 2 balas. Mas veja, fui eu que achei a moeda de 25 centavos. Mas como eu estava com ele, eu assumi que eu precisava dividir com ele, por uma questão de honra. Aqui o texto nos mostra que esse homem encontrou o tesouro. E de fato, naquele dia só eu tinha encontrado aquele tesouro, aqueles 25 centavos. Mas por conta da honra que eu tinha dessa amizade, eu dividi com ele, a gente estava junto sempre. Mas o fato é que só eu tinha achado aquele tesouro. O fato aqui para nós, e a lição que nós tiramos disso é o seguinte: o reino dos céus é um encontrar individual. Por isso Jesus vai dizer o seguinte, que vai chegar aquele dia
em que em muitas casas a mulher subirá e o homem ficará, ou o inverso, o homem irá e a mulher ficará. Por quê? Porque se trata de um reino individual. Não é um encontro coletivo, não é algo que acontece de maneira coletiva, mas o evangelho não é massivo, o evangelho é individual. A próxima lição que nós tiramos desse texto está aqui, quando ele diz: e então, cheio de alegria, foi. O evangelho precisa ser o seu motivo de alegria. Eu lembro, como se fosse hoje, desse dia que eu achei 25 centavos. O como a gente ficou contente. Aquele dia foi um dia marcante para nós, por causa de 25 centavos. Por causa do que a gente ia poder fazer com aqueles 25 centavos. E a minha pergunta para você é o seguinte: como tem sido a sua encontra do reino dos céus? Como tem sido a sua alegria por causa do reino dos céus? O texto aqui, no original, algumas traduções trazem para nós o seguinte dito: por causa da alegria ele foi. Aquele tesouro que ele encontrou no terreno lhe causou tal alegria, lhe causou tal motivação que ele teve que ir vender tudo e comprar rápido. E comprar rápido aquilo. Ontem o pessoal estava na mesa no café e falaram a respeito de ações, não sei o quê. E aí alguém falou assim: eu tinha comprado uma ação tal. Aí o outro falou: você vendeu? Aí eu vendi. Não acredito que você vendeu. Tipo assim, era a hora. Veja, como você tem agido por encontrar esse tesouro que você encontrou. Como tem sido a sua alegria? Ou o que tem te causado alegria? O que te traz alegria? Porque se o evangelho, se a mensagem, se a palavra não te traz alegria, não te traz satisfação do dia a dia, você ainda não entendeu o valor do que você encontrou. Você ainda não entendeu o valor, você encontrou a pontinha da lata lá no terreno. Mas é necessário que você cave e abra isso que você encontrou, para você ver o valor disso que há dentro do que você encontrou. Você encontrou só a capa preta, mas você precisa abrir e viver, para você ver o valor do que você encontrou. A próxima lição que nós temos aqui é quando ele diz o seguinte: vendeu tudo o que tinha e comprou. E na segunda parábola também diz: vendeu tudo o que tinha e comprou. E nós já falamos disso. O evangelho, o reino dos céus, se trata de você deixar tudo o que você é para assumir tudo o que Cristo é. Pode até ser que no processo de você assumir tudo o que Cristo é, você encontre muitas coisas que você já era. Porém, agora com um novo sentido, como o Neilton trouxe para nós a semana passada. Quando Jesus diz: eu sou a verdade, ele está dizendo: olha, eu sou a capacidade que você vai ter de dar novo sentido para as coisas. Você tem um motivo de tristeza lá da sua infância, mas agora em Jesus Cristo você olha para aquilo que você passou e você tem um motivo de satisfação, você tem um motivo de alegria, você tem um novo sentido. Então, assim como eu olho para trás e vejo que teve um período que a gente passou por muita dificuldade, hoje eu olho para aquele momento e eu vejo que foi bom. E eu tiro um novo sentido daquilo que na época foi difícil, na época chorou, na época doeu, mas hoje tem um novo sentido. Por quê? Porque nós encontramos a verdade que dá sentido a tudo. A próxima lição que nós temos aqui é quando diz aqui, semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Alguns vão encontrar por acaso, outros procuram e procuram. Nem todo mundo chega pelo mesmo método ao reino dos céus, mas o fato é uma coisa: que o reino dos céus está disposto a cada um. Amém? Amém. Versículo 46: encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Às vezes, no processo de você encontrar o reino de Deus, você já entendeu o valor, você até já abriu mão de algumas coisas a seu respeito, está nesse processo, mas você ainda não comprou, você ainda não adquiriu o estilo de vida de Jesus Cristo, você ainda não assumiu. Olha, eu gosto muito de conversar sobre a palavra, e eu tenho eu tenho alguns desafios, né, uns jogos que eu faço pessoalmente. Eu tenho o jogo da entrevista.
Às vezes eu encontro uma pessoa no elevador, ou encontro uma pessoa em qualquer lugar, e eu tento conversar com a pessoa sem parar. Não pode ter aquele silêncio, sabe, desconfortável. Eu deixo sem silêncio, mas não posso falar do tempo. Esse é o meu jogo. Não posso falar do, que calor, que frio. Eu quero bolar o papo sem, né? A Bárbara fala que eu sou o síndico do prédio. Quero ser o síndico do prédio. E eu tenho alguns jogos. E um outro jogo que eu tenho comigo mesmo é o seguinte: de em alguma conversa falar da palavra. Mesmo que eu não cite o texto, mesmo que eu não cite o endereço do texto, mas falar a respeito, porque a Bíblia diz o seguinte, que a boca fala do que está cheio o coração. E eu não quero me deparar com o fato de um dia olhar para uma conversa minha, se tiver um dia aquilo lá, né, que quando a gente é criança a gente ouve falar que lá no céu vai ter um telão e vai passar a sua vida. Se um dia tiver isso, eu não quero me deparar com o fato de ter uma conversa minha lá muito chata e Jesus esperando. Vamos ver quanto tempo você vai levar para falar de mim, para falar sobre alguma coisa, né? E Jesus fica lá olhando. Sabe quando você está assistindo, não sei se alguém já te indicou um filme, e aí aquele filme não te interessa nem um pouco, e aí você vai assistindo e você fala, tá, mas e aí? Quando é que o filme começa? E o filme termina e o filme para você não começou, que você fala, não é o meu assunto. Para pensar em Jesus olhando as suas conversas. Será que ele olha para mim e para a sua conversa e ele diz assim, um assunto meu, agora eu estou dentro? A gente, quando eu e o Alan e o Daniel, a gente era menos compromissado com boletos, a gente tinha mais tempo juntos, né, de ficar conversando, papiando. Aí tinha hora que alguém contava uma mentira, aí alguém falava assim, peraí, Jesus, participa dessa conversa aqui. Aí não dá, não vou mentir e tal, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, né, a gente sabe muito bem quando as nossas conversas é assunto dele e quando ele não pode entrar no assunto. Quando a gente pode, sabe aquela história assim, filho, conversa de adulto, né? Sabe esse tipo de conversa? Quando é que a gente faz a mesma coisa com Jesus? Jesus, aqui é conversa de terráqueos. Conversa nada, isso aí é conversa. Agora sim, Jesus participa dessa conversa. Essa conversa o Senhor pode. Essa conversa, Jesus, essa conversa que o Senhor pode. Se a gente tem momentos da nossa semana, do nosso dia, em que a gente tem que tirar Jesus da sala para poder ter uma conversa, a gente ainda não entendeu o valor do tesouro que nós encontramos. Porque esse tesouro necessita que você venda tudo. Sabe por quê? Porque ele vale tudo que você tem. Ele vale tudo o que você é. Ele vale tudo o que você almeja ter. Ele vale tudo. A pergunta é, o que você ainda não está disposto a entregar por esse reino? E a gente sempre que fala disso acha que entregar então vou ter que abrir mão, vou ter que parar de trabalhar, vou ter que... A gente tem esse receio, né? Se você tiver, que seja, que você faça. Mas abrir mão fala do coração. Quando Abraão abre mão de Isaac, ele não abre mão de Isaac de fato, ele não mata Isaac. Mas no coração dele, Isaac morreu. Quando Abraão voltou, os servos dele estavam lá, ele falou para os servos, agora eu vou com meu filho e daqui a pouco a gente volta. Quando Abraão voltou, os servos olhou, porque eles subiram sem um cordeiro. O cordeiro estava preparado lá para eles. Quando ele voltou, eu acredito que os servos olhou e falou, segue o jogo, nada aconteceu. Para o mundo natural, nada tinha acontecido. Para as pessoas que viam, nada aconteceu. Para Sara, eles voltaram. Onde vocês foram? Vamos fazer um sacrifício. Nada tinha mudado. Mas no coração de Abraão, tudo tinha mudado. No coração de Abraão, Isaac tinha morrido. Isaac tinha morrido. Quando a gente estava grávidos do Natan, quando a Bárbara estava grávida do Natan, uma vez eu fui orar, e logo que a gente fez o primeiro ultrassom, e eu aprendi, eu não sabia que a primeira coisa que nasce é o coração. E já tinha um coraçãozinho dele lá, só tinha um coração, na verdade, do Natan, que hoje vocês estão vendo aí, batendo aquela baqueta para todo lado. E naquele dia eu falei, eu sou pai. E eu fiquei preocupado, né? Mas naquele dia eu falei, Deus, se é um coração que o Senhor precisa, esse coração o Senhor já tem. Meu, ele não é. Então eu estou disposto, inclusive, a perder. E foi uma oração difícil, que eu fiz sozinho ali naquele momento que a Bárbara estava dormindo, já fazia um tempinho. E aí eu orei e falei, olha, se inclusive eu perder, o filho é seu. E isso é uma demanda difícil de um filho. Isso é uma demanda difícil de quem encontrou o tesouro. De quem encontrou o tesouro. Então saiba que o que o Senhor quer é você. O tesouro foi encontrado por um homem. E esse homem vendeu tudo o que tinha
O que você não daria por esse reino? O que você ainda não entregou por esse reino? Porque saiba, nada que você ainda tem na sua mão está mais seguro na sua mão do que na mão de Deus. Entregar a Deus tudo o que você tem é a melhor coisa para você garantir a segurança dos seus filhos, do seu negócio, das suas coisas, de você mesmo. Amém. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu te agradeço porque um dia eu encontrei esse tesouro, Pai. Te agradeço porque eu tive que viver a vida inteira dentro da igreja. Tive que viver a vida inteira ouvindo, Pai, para muito depois encontrar de fato esse tesouro. Te agradeço porque apesar de tudo, Pai, de toda a minha vida, de toda a minha arrogância, apesar de toda a minha prepotência, o Senhor ainda assim foi misericordioso comigo e me permitiu encontrar esse tesouro. Que em nome de Jesus, a cada dia eu possa, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, entregar a Ti tudo o que eu tenho, Pai. E que em nome de Jesus, a cada dia, Pai, eu possa estar disposto a não só entregar, não só dar, entregar, largar tudo o que eu sou, mas que eu esteja mais disposto ainda a adquirir, a entrar, a ser colocado nesse reino e viver de acordo com o Teu Filho Jesus, Pai. Que assim seja na vida dos meus irmãos aqui, Pai. Que cada um que está aqui, que ainda não fez, Pai, não está levando essa vida de entrega diária e de aquisição diária desse reino, Pai, de entrar diariamente nesse reino, Pai, que é de graça, Senhor, que não tem custos, mas que sim, Pai, tem um elemento de esforço da nossa parte por assumir esse novo estilo de vida, Pai. E cada um deles, Pai, possam fazer isso, Pai. Se tem alguém aqui, Pai, que tem tido dificuldade de entregar alguma coisa, de deixar, Pai, algumas convicções, de abandonar alguns jeitos de ser que tem ferido pessoas, que tem ferido a si próprio, Pai, que tem dificultado a sua caminhada com o Senhor, Pai, que essa pessoa hoje possa se converter, Pai, em todas as suas falhas, Pai. E que, Deus, se nós não nos convertemos em todas as nossas falhas hoje, que em algumas, Pai, em pelo menos uma, nós possamos sair daqui transformados, Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. E que nossas conversas, Pai, possam ter a ver com o seu assunto, Pai. Com o assunto do teu reino, com o assunto do reino dos céus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. E agradeço nesta manhã. Amém.